Irmãos, qual é o preço que um seguidor de Jesus tem que estar disposto a pagar? Jesus ele deixou claro que o discipulado envolve sacrifício, renúncia e total compromisso com Deus. Então eu quero compartilhar uma palavra aqui com você e espero que você preste muita atenção nesta palavra, tá bom? Que Jesus ele disse lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Disse a ele a multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Irmãos, Jesus, ele sabia que a morte que ele sofreria seria uma morte de cruz. Nada fácil, irmão. Então a cruz, ela simboliza sofrimento e morte. Então quando a gente olha para o sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós, não foi um sacrifício bonito, não foi um sacrifício legal, foi um sacrifício sofrido, de humilhação, de tortura, de morte. Porque quando mataram Jesus naquela cruz, ele foi humilhado, ele foi torturado, foi chicoteado, cara. Pregaram pregos no meio da mão dele, nos pés dele, pregaram Jesus naquela cruz. Furaram a costela dele, colocaram uma coroa de espinho nele. Ele sangrou até a morte, ele teve muita agonia. Então, irmão, a cruz, ela não é algo assim legal, não é uma morte de cruz legal, entendeu? É sofrimento, é tortura. E quando Jesus ele fala para nós: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e venha. O que acontece é que eu devo o quê? Se eu quero ser um seguidor de Jesus, eu devo negar a minha vontade diariamente, eu devo negar a mim mesmo diariamente, tomar a minha cruz diariamente e seguir Jesus. Porque talvez você foi uma pessoa que deu esse primeiro passo, te apresentaram Jesus, entendeu? O caminho da cruz, como, vamos dizer assim, irmão, venha que Jesus ele vai fazer você bem sucedido, você vai ter sucesso caminhando com Jesus. Só que não, cara, o caminho, a caminhada com Jesus é uma caminhada de sacrifício, irmão. É uma caminhada que envolve, cara, muita renúncia e total compromisso com Deus, entende? Então eu devo estar disposto, cara, a pagar um preço para seguir Jesus. É o custo do discipulado, irmão, entendeu? Todos os dias eu preciso estar morrendo para mim mesmo, para que a vida de Cristo, né, esteja em mim. Todos os dias eu preciso estar negando a minha própria vontade para seguir a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus, entende? Por isso que Jesus ele falou: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. Não é apenas um dia eu morri para mim mesmo e tomei a minha cruz e agora eu estou vivendo uma vida de sucesso, agora eu vou atingir o alvo, que é ter uma vida bem sucedida, entendeu? Eu não posso usar o evangelho, irmão, para trazer benefício para minha própria vida, entendeu? Eu não posso ser um pregador do evangelho que leva as pessoas até crer na cruz, em Jesus, mas através disso eu estou me beneficiando, entende? Porque Jesus, quando ele chamou o seu primeiro discípulo, Pedro, o que acontece? Pedro passou a noite pescando e não pegou nada, irmão. Então Pedro teve uma noite de fracasso no seu trabalho. E quando Jesus aparece para Pedro, ele fala para Pedro ir com o barco mais para o fundo e lançar a rede. E quando Pedro lança a rede sobre a palavra de Jesus, repara que Jesus ele liberou uma palavra para Pedro lançar a rede. Legal. E quando Pedro lança a rede, ele faz a maior pescaria da sua vida, a maior pesca da sua vida. Ele enche aquela rede com tanto peixe que ele não consegue puxar sozinho. Ele e o irmão dele não conseguem puxar sozinho, os dois daquela rede. Então é necessário a ajuda de mais um barco, entendeu? Para conseguir puxar aquela rede com os peixes. Então, e aqueles barcos começam a afundar, porque era muito peixe, irmão. Era muito peixe. Só que nessa passagem aí, o que acontece? Quando Pedro faz a maior pescaria da vida dele, entendeu? Jesus ele fala: Pedro, entendeu? Agora me siga. Então Pedro, neste exato momento, ele larga tudo. Ele se prostra diante de Jesus, entendeu? Ele segue Jesus, entendeu? E o que acontece, irmão? Nenhum momento na história, na Bíblia, a gente vê o Pedro reclamando que tinha uma profissão e agora é um seguidor de Jesus, só que não tá, as contas da casa dele não tá sendo paga, entendeu? Ah, agora eu não tô conseguindo, senhor. Eu tinha uma profissão, eu era um pescador, cara. Eu tinha feito um maior trabalho, cara, eu tinha feito a maior pescaria, eu ganhava tanto, cara, por mês, Jesus. Agora abandonei para te seguir, Senhor.
Entendeu? Ô, eu mereço, Senhor Jesus, um salário bom. Eu mereço, Senhor. Meu irmão, que evangelho é esse? Que evangelho é esse, cara? Entendeu? Sabe o que Jesus propôs para Pedro ali? Aí falou: Pedro, não só para ele, para nós, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz diariamente, se você quer ser meu seguidor. Entendeu? Então, sabe essa vontade que você tem? Essa mesmo que você está sentindo aí agora. É essa vontade que você deve negar. Entendeu? É essa mesma vontade que você deve negar. Tome a sua cruz, morra todos os dias para você mesmo. Entende? Morra para você mesmo todos os dias. Porque Pedro, ele fez a maior pescaria da vida dele. Só que quando Jesus chamou ele, ele abriu a mão daquela rede cheia de peixe. E talvez você está preso nessa rede cheia de peixe e não consegue romper mais. Não consegue mais caminhar com Jesus porque você se apegou nessa rede cheia de peixe. Entendeu? Você até cumpriu a palavra de Jesus quando ele falou: lança a rede. Mas só que agora você não abriu a mão da rede. Você quer ficar com a rede cheia de peixe. Porque agora está trazendo benefício para você essa rede cheia de peixe. Você está sendo conhecido como o maior pescador pela cidade, pelo país, entendeu? Pelas nações. Você está sendo conhecido como o maior pescador. Ah, eu cumpri a palavra. Deus, ele liberou uma palavra para mim, cara. É por isso que agora eu consegui pescar tanto peixe. Mas só que Jesus está falando: agora venha. Entendeu? Agora negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Entendeu? Então, largue a mão, solte a rede cheia de peixe. Negue a tua vontade. Talvez você está segurando essa rede cheia de peixe, só que esses peixes aí dentro da rede, tem alguns que estão fora da água e eles estão morrendo. Nem todos estão pro lado debaixo da água. Tem alguns que estão boiando, sem ar, entendeu? Sem vida, estão morrendo. Negue-se a si mesmo, solte essa rede e siga Jesus. Entende? Porque quando Jesus ele chamou Pedro, ele falou: Pedro, agora eu te farei pescador de homens. Né? Pedro era pescador de peixe, irmão. Ele pescava os peixes, ele pegava com vida e trazia os peixes para a morte. Entendeu? Agora o que acontece? Pedro, ele é chamado para ser pescador de homens. Então ele pesca os homens que estão mortos e trazem para a vida. E esse é o propósito. Larga a mão de ficar segurando essa rede cheia de peixe e vai pescar homens que estão mortos. Entendeu? Vai trazer homens para a vida. Mas para isso você precisa negar a tua vontade. Para isso você precisa pegar a sua cruz diariamente, cara, e seguir Jesus. Tá bom? Porque quando Jesus ele se encontra com o jovem rico, o jovem rico falou que cumpria todos os mandamentos que Jesus perguntou para ele. Ele falou: eu cumpro todos os mandamentos. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu amo o meu próximo. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu dou oferta de tudo. Só que quando Jesus ele falou para ele: então faz o seguinte, vende tudo que você tem, doe aos pobres e me siga. Aí o coração daquele jovem rico foi revelado. Porque na verdade ele estava mentindo que amava a Deus acima de todas as coisas. E ele foi pego na própria mentira. Porque se ele amasse a Deus acima de todas as coisas, vender tudo que ele tinha e doar aos pobres não seria nenhum problema, meu irmão. Entendeu? Então muitas pessoas falam que ama a Deus acima de todas as coisas, mas na hora que tem que renunciar àquilo que é apegado, ele deixa Jesus. Entendeu? Ele até fala que ama a Deus acima de todas as coisas, mas agora vende tudo que você tem e doe aos pobres e siga Jesus. Aí já não dá, né, irmão? Ô, calma aí, eu tenho uma família, cara. Ô, calma aí. Irmão, aquele que ama a sua própria vida, aquele que tenta preservar a tua própria vida, vai acabar perdendo, irmão. Mas aquele que perde a sua vida por amor a Jesus, vai acabar sendo salvo, hein? Vai acabar não, vai ser salvo. Entende, meu irmão? E a gente vê que quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus ele nunca estava interessado realmente no Isaac ali, naquele momento. Ele estava o quê? Interessado em Abraão. E o coração de Abraão Deus já tinha. Só que Deus estava o quê? Querendo agora o tesouro de Abraão. Porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O coração de Abraão Deus tinha, agora ele queria o tesouro de Abraão. E a pergunta eu faço agora para mim e para você: aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso tesouro? Então ali estará o nosso coração. A gente não pode usar o evangelho para trazer benefício para nós mesmos, para se enriquecer. Porque aquele que acumula riquezas na terra, entendeu? Aquele que busca as coisas para si mesmo, para si próprio, irmão, aquele não é digno de entrar no reino dos céus. Então vamos buscar a Deus, vamos buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque tudo que a gente precisar, irmão, o pão de cada dia, a roupa, o tênis, né, o carro, a gasolina, tudo ele vai prover. Entendeu? Vamos cumprir a nossa parte, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. O resto é com Deus, irmão. Tá bom?